Fala galera, meu nome é Levi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar. E hoje eu quero analisar, na verdade eu quero fazer uma reflexão sobre alguns comentários que eu recebi no meu último vídeo, um vídeo em que eu analiso um conteúdo do Iago Martins. A partir desses comentários é possível fazer algumas reflexões interessantes e por isso eu vou conversar um pouco a respeito com o ouvinte, com o espectador. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como o Spotify, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, no último episódio eu fiz uma análise de um vídeo, na verdade um trecho de um vídeo do pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia, onde ele reage a dois trechos de pregações feitas por pregadores adventistas. Um é o Leandro Quadros e a outra é a Maísa Ribeiro. E esses dois trechos, eles são trechos que têm uma mensagem questionável, vamos colocar assim. E o Iago Martins faz uma reação a esses trechos e eu, por conseguinte, faço uma análise desse vídeo do Iago Martins, ou desse trecho do Iago Martins, onde ele reage ao Leandro Quadros e a Maísa Ribeiro, ok? E, bom, basicamente o que eu fiz no vídeo anterior foi explicar por que a fala do Leandro Quadros, na minha visão, é uma fala problemática, por que a fala da Maísa Ribeiro é uma fala problemática, e depois analisar um pouco os comentários que o Iago Martins fez em cima disso, tá? E inclusive rebater uma tese que o Iago Martins possui a respeito dos adventistas do sétimo dia e do adventismo do sétimo dia. Então foi isso que eu fiz no vídeo anterior. Quem não viu, quiser assistir, quiser ouvir, pode ir lá no vídeo anterior e acessar o conteúdo, ok? E bom, eu recebi muitos comentários, a maioria dos comentários foram muito positivos em relação ao meu vídeo, mas tiveram dois tipos de comentário que foram minoria e que me causaram um certo incômodo, tá? E eu queria trabalhar um pouquinho em cima desses comentários, porque esses comentários eles trazem em si alguns traços de algo que eu comecei a denominar como adventismo de açúcar, tá? E esses traços eu já percebo há muito tempo, né? Então não é algo apenas desse vídeo em específico. Muitos outros vídeos que eu já publiquei ao longo desse tempo de canal, eles contêm alguns comentários desse tipo que eu vou analisar, desses dois tipos que eu vou analisar, tá? E não só enquanto eu tenho intelectos, né? Eu tô na internet há muitos anos, né? Eu tenho Reação Adventista, sei lá, há 8 anos, né, desde 2016. Então eu produzo conteúdo para a internet há muito tempo. Então eu percebo esses traços que eu vou comentar aqui há muito tempo em alguns adventistas. Não são todos, não vou dizer que são a maioria, mas há um número considerável de adventistas que possuem, pelo menos em alguns comentários, esses traços do que eu passei a denominar como adventismo de açúcar. E eu vou explicar melhor no decorrer do vídeo o que seria esse adventismo de açúcar, tá? Então, deixa eu passar aqui para o ouvinte, para o espectador, qual é o conteúdo desses comentários. O mais correto, o ideal, seria eu ter separado esses comentários, né, e colocar aqui na tela e borrar o nome da pessoa para não criar uma exposição e essa coisa toda. Mas isso daria muito trabalho, eu não tenho muito tempo para fazer edição, para fazer essas coisas. Então, como não se trata de um vídeo que é só pegar e colocar, eu teria que fazer um processo de edição. Então eu resolvi simplesmente fazer um comentário de cabeça em relação aos comentários em geral, tá? Então eu não vou focar em um comentário específico e também não vou ler um comentário específico, tá? Quem tiver curiosidade pode ir lá ler todos os comentários que foram feitos no vídeo anterior. Eu não apaguei nenhum, se eu tiver apagado algum foi porque eu julguei ofensivo, mas até algumas ofensas que eu recebi eu deixei lá, né?
Eu não cheguei a bloquear ninguém, até onde eu me lembro. Então quem quiser ver os comentários pode ir lá ler, tá quase tudo lá ou tudo lá, ok? Então vamos lá. No que consistem esses dois tipos de comentário que me incomodaram um pouco? O primeiro tipo foram comentários no sentido de falar mal, muito negativamente, do Iago Martins, tá? E quando eu digo falar mal, vamos deixar claro aqui. Chamar o Iago Martins de um teólogo incompetente, ou de um teólogo ruim, de um teólogo que não tem nada de bom, não produz nada de bom, não sabe de nada, não tem capacidade, né? De uma pessoa burra, né? Uma pessoa tola. Esse é um tipo de comentário. Ou um outro tipo de comentário que é pior, né? De que o Iago Martins seria um desonesto, que ele seria um mau caráter, que ele seria alguém maldoso, safado, né? Teve até um que chamou o Iago Martins de anticristo, né? E veja, por que esse tipo de comentário me desagrada bastante, tá? Esses comentários foram de pessoas, no geral, que concordaram com o meu vídeo, tá? No geral, concordaram. Alguns que discordaram do meu vídeo também achincalharam com a pessoa do Iago Martins, mas alguns que concordaram falaram isso, né? Pegaram muito pesado com ele, ou no sentido de ser burro, ou no sentido de ser desonesto. Tá? Por que isso me incomoda profundamente? Vamos lá. Essas pessoas, quando elas fazem esse tipo de comentário, a motivação delas é a seguinte. O Iago Martins, ele fez uma crítica ou um juízo em relação ao adventismo ou em relação a alguns pregadores adventistas, alguns adventistas em específico, uma crítica ou juízo que foi injusta ou que foi superficial. Então, na visão dessas pessoas, como o Iago Martins fez uma crítica, um juízo injusto em relação ao adventismo ou aos adventistas ou a alguns adventistas, as duas únicas explicações possíveis para isso são: ou ele é burro ou ele é desonesto, né? E aí essas pessoas, talvez por um sentimento de despeito, talvez por um sentimento de menosprezo, né? Justamente porque se sentiram chateadas com esse juízo ou com essa crítica aparentemente injusta, aparentemente superficial, essas pessoas passam muitas vezes a colocar em xeque todo o trabalho do Iago Martins como um teólogo e talvez até colocar em xeque o próprio caráter do Iago Martins. E aí daí surge a ideia de ou ele é um desonesto ou ele é um burro, incompetente, que não faz nada de bom, né? E aí qualquer elogio que se faça ao Iago Martins passa a ser algo desprezível por essas pessoas. Porque na cabeça delas, ou ele é burro ou ele é desonesto. Se ele é burro, então nada do que ele faz é digno de respeito, é digno de você elogiar, de você dizer isso aqui é bom, ele está de alguma forma ajudando a igreja. E se ele é desonesto, da mesma forma, nada do que ele faz é digno, porque ele é uma pessoa mentirosa, hipócrita, maldosa e por aí vai. Então o raciocínio dessas pessoas é isso, não só em relação ao Iago Martins, tá? Eu estou usando o exemplo do Iago Martins porque nesses comentários que eu estou analisando do último vídeo, o alvo foi o Iago Martins. Mas poderia ser outra pessoa, né? Qualquer pessoa que tivesse criticado, feito algum juízo, alguma crítica que essas pessoas julgassem injustas, achassem injustas ou superficiais, né? Por exemplo, teve uma vez, há pouco tempo, que eu trouxe aqui uma análise dos argumentos do pastor Vailate contra o sábado, que foram argumentos muito ruins, de fato. Foram argumentos muito superficiais, muito fracos, né? Muito ruins. E eu trouxe uma análise deles e refutei esses argumentos, né? Outro dia eu trouxe também uma análise dos argumentos do pastor Tarles, né? O bispo Tarles, né? Falando sobre o adventismo e a questão do juiz investigativo, enfim. E sempre que eu trago esses vídeos, sempre tem
um ou dois ou três comentários desse tipo que eu tô falando, da pessoa achincalhando, acabando com o indivíduo que eu estou rebatendo, que eu estou refutando. É um desonesto, não serve de nada, não faz nada direito, não tem nada de bom, e por aí vai, né? Às vezes até mais pesado, dizendo que é um anticristo, dizendo que é um servo de Satanás, e por aí vai, né? E veja, por que eu não concordo com esse raciocínio? Porque eu acredito que esse raciocínio está completamente errado, completamente equivocado. Veja, existem pessoas que são desonestas e que criticam a Igreja Adventista do Sétimo Dia de maneira desonesta? Sim, existem muitas. Existem pessoas que são burras, que são incompetentes, que têm um raciocínio muito ruim, né, e uma bagagem muito ruim em termos de conhecimento, e fazem críticas burras à Igreja Adventista do Sétimo Dia porque são pessoas burras? Sim, existe também. Agora, essas são as únicas duas explicações, as duas únicas razões, as duas únicas opções para que uma pessoa venha fazer uma crítica injusta ou uma crítica superficial? Não, esse é o ponto. Existem outras razões que podem levar uma pessoa a fazer uma crítica injusta ou superficial. Isso significa que uma pessoa pode não ser desonesta, pode não ser burra, incompetente, na verdade, pelo contrário, ela pode ser uma pessoa honesta, pode ser uma pessoa inteligente, pode ser um cristão verdadeiro e mesmo assim produzir uma crítica injusta e uma crítica superficial. É possível, tá? E aí eu vou colocar algumas razões aqui, algumas explicações, algumas opções algumas explicações de como e por que uma pessoa pode vir a produzir uma crítica injusta ou superficial, mesmo sem ser burra, mesmo sem ser desonesta, tá? Eu coloquei aqui no meu celular algumas. A primeira delas é a questão da assimilação diferente. Os processos de assimilação de cada pessoa, o processo de assimilação de cada pessoa, ele é diferente, tá? Por quê? Porque as pessoas são diferentes umas das outras. Ninguém é absolutamente igual ao outro. Existem pessoas parecidas, mas as pessoas são todas diferentes umas das outras, tá? Diferentes em qual sentido? Em todos. Vamos lá. As pessoas têm uma genética diferente. As pessoas têm gostos diferentes. As pessoas têm preferências diferentes. As pessoas tiveram uma criação diferente. As pessoas tiveram pais diferentes, elas tiveram irmãos diferentes, elas tiveram uma família diferente, elas tiveram uma casa diferente, elas moram em lugares diferentes, às vezes a diferença é de cidade, às vezes de bairro, às vezes é de estado, às vezes é de país, às vezes é de continente, né? As pessoas nascem em momentos diferentes da história, né? Isso também altera como que uma pessoa vai ser, quais são as características da pessoa, né? Elas nascem em gerações diferentes. As pessoas, elas são diferentes em sua educação, a educação que elas tiveram ao longo da vida. Alguns tiveram mais educação, outros tiveram menos, alguns tiveram uma educação melhor, outros tiveram uma educação pior, alguns tiveram uma educação no mesmo nível, mas aprenderam coisas diferentes. As pessoas são diferentes nos livros que elas leram. No caso das pessoas que leram bastante, ninguém leu exatamente os mesmos livros que outra pessoa, né? As pessoas leem livros diferentes, ok? Enfim, existe um monte de diferença. Fora se a gente for considerar que as pessoas também têm pecados diferentes, têm limitações diferentes, falhas diferentes, pontos fracos diferentes. Enfim, as pessoas são absolutamente diferentes umas das outras, tá? E estão em momentos diferentes da sua vida, em contextos diferentes, certo? Tem hábitos diferentes, tem costumes diferentes e por aí vai. Então, quando você considera isso, você percebe que o processo de aprendizado, de assimilação mental, de compreensão de cada pessoa, vai ser inevitavelmente um processo diferente. Não tem como ser igual. As pessoas são diferentes, as bagagens são diferentes.
Então esses processos vão ser diferentes. Isso significa que o tempo de assimilação também vai variar. Algumas pessoas vão perceber determinadas coisas mais rápido. Outras vão perceber determinadas coisas menos rápido. Então, do ponto de vista prático, vamos colocar em termos práticos. Aquilo que é óbvio para você hoje, não necessariamente é óbvio para outra pessoa hoje. Talvez para uma outra pessoa não seja hoje, mas vai ser daqui a uma semana, ou daqui a um mês, ou daqui a um ano, ou 2, ou 3, ou 5 anos, ok? Porque talvez ela não está no momento, o momento adequado, com todo o contexto adequado para que ela consiga assimilar determinada informação. Então ela não vai conseguir assimilar antes. Ou talvez o processo dela seja mais lento, então ela vai demorar, vai ser um processo, ela vai entender aos poucos. Entendeu? Sabe aquela coisa de um dia estala algo na sua cabeça e você... entendi! Todo mundo já passou por isso em algum momento. E isso é diferente em cada pessoa. Alguns pegam mais rápido, outros pegam mais devagar. Nesse meio tempo, às vezes a gente tem ideias erradas, né? Veja, na nossa própria vida, não é porque algo é óbvio hoje pra gente que foi óbvio antes. Quantas coisas hoje são óbvias para você que há 4, 5 anos atrás não eram óbvias? E às vezes a gente pensa assim, poxa, como que naquela época, há 4 anos atrás, há 5 anos atrás, eu não conseguia perceber isso aqui, eu não conseguia entender isso aqui, assimilar isso aqui, como é que pode, como é que eu pensava daquela forma? A gente muda, não é verdade? A gente entende determinadas coisas. Principalmente a questão da experiência, da velhice, né? Ela nos faz entender as coisas melhores, né? Quantas pessoas não olham para trás e dizem assim, poxa, quando eu era jovem eu era... meio bobo, eu acreditava em determinadas coisas e algumas coisas eu não conseguia enxergar direito, e hoje com a experiência eu enxergo. Poxa, como que eu não vi? É tão óbvio, né? Então isso acontece com a nossa própria vida. Existem coisas que hoje são óbvias pra gente que não eram óbvias há 5 anos atrás, há 10 anos atrás. E existem coisas que hoje não são óbvias pra gente, mas que serão óbvias daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. E a gente vai olhar para hoje, daqui a 10 anos, e vai dizer, poxa, como que eu não percebia isso? Ok? Então, os processos de assimilação mental das pessoas, eles são diferentes, porque as vidas são diferentes. Ok? Existe, inclusive, uma questão de tempo aqui que deve ser levada em conta. Porque nem todo mundo tem o tempo necessário, esse é um dos aspectos, às vezes, do contexto, para que ele consiga parar para refletir e analisar mais profundamente sobre uma determinada questão, em um determinado ponto da sua vida, e sem esse tempo ele não consegue assimilar, então ele vai levar mais tempo para assimilar isso. Às vezes, não é que falta tempo, mas falta alguma outra coisa. Às vezes falta alguém para explicar, às vezes falta um amigo próximo, que a pessoa não tem, então ela não vai conseguir entender sozinha, ela não vai ter quem o guie pro lugar certo, para a literatura certa, no momento certo para a pessoa entender. Então, os processos de assimilação são absolutamente diferentes, ok? Esse é o primeiro ponto. Então, uma pessoa pode ser um cristão verdadeiro, pode ser alguém honesto, que quer buscar a verdade, alguém que estuda, que é profundo em várias áreas, que faz muita coisa boa em várias áreas, e mesmo assim em uma área específica, em um ponto, em uma discussão específica, essa pessoa demorar a assimilar aquilo. E aí é que tá. Neste momento, enquanto ela está com um processo mais lento que outras pessoas, ela pode vir a emitir opiniões sobre aquele assunto que não vão ser as mais profundas e que não vai ser as mais justas. E ele só vai perceber isso muito tempo depois. Porque muitas vezes você não percebe que está sendo superficial e injusto no momento em que você está sendo superficial e injusto. Até porque, se o problema for o processo de assimilação e você não conseguiu assimilar aquilo porque, enfim, não tem os elementos necessários, não está no período necessário, você não vai perceber. É aquela situação, você tem um problema, mas você não sabe que tem o problema. Você tem um desconhecimento, você tem uma situação de falta de profundidade, né? uma situação de ser raso, de ser superficial, mas você não tem o entendimento disso. Você não sabe aquilo que você não sabe o quanto você não sabe, o quanto você precisa saber.
Então, por conta disso, às vezes a gente vai emitir opiniões que não são absolutamente justas, que não são absolutamente razoáveis e profundas. É normal. Veja, eu não sou adventista de berço. Eu me tornei adventista com cerca de 18 anos de idade, depois de estudar por 1 ano e meio, tá? Estudei primeiro com o pastor, depois estudei sozinho, para tentar confirmar o que eu estudei, tá? Então veja, antes de eu ser adventista, eu olhava para o sábado, eu olhava para os 10 mandamentos e eu não conseguia enxergar o sábado como válido para nós. Isso nem era uma questão para mim. Eu nunca nem sequer eu li o mandamento e parei para pensar, ué, mas tá dizendo aqui que é para guardar o sábado, a gente não guarda, isso enfim. Mas por quê? Porque eu fui criado num contexto em que não havia nenhum adventista na minha casa, não havia ninguém que guardava o sábado, não havia ninguém que guardava o domingo também, né? Então nenhum exemplo de guarda eu tinha para de repente confrontar e dizer assim, ué, a gente guarda o domingo, mas aqui tá dizendo que é o sábado. Nunca tive, isso nunca foi uma questão na minha casa, ok? A gente não tinha nenhum amigo adventista, né? Eu só passei a ter amigos adventistas quando eu fui pro colégio adventista no ensino médio. Então eu fui criado com uma estrutura não sabatista. Óbvio que eu teria uma dificuldade de assimilar essa questão, ok? Não seria do dia para a noite, ok? Existem pessoas, porque as pessoas são diferentes, né? Que elas vão assimilar do dia para a noite, né? Alguém vai trazer a questão, olha, aqui tá dizendo que é para guardar o sábado, e a pessoa aí vai instalar, né? Vai bater aquela luzinha, a pessoa fala, é verdade, então vou lá, vou guardar. Acontece, mas não é assim com todo mundo, porque as pessoas são diferentes, elas têm processos de assimilação diferentes. A questão é, para você se convencer de algo, existe um processo. Para algumas pessoas, às vezes, esse processo dura minutos. Para outras pessoas, às vezes, vai demorar semanas, para outras meses, para outras anos. Isso tanto no sentido de você crer em uma determinada doutrina, como no sentido de você entender uma determinada doutrina, tá? Então veja, uma pessoa ela pode demorar a entender uma determinada doutrina. Uma pessoa que não conhece o sábado, ela pode demorar a compreender o que os adventistas ensinam na doutrina oficial sobre o sábado, né? Não é nem aceitar, é entender. Quantas pessoas entendem errado, ok? E demoram a assimilar o que é certo, porque as pessoas têm processos diferentes de assimilação. Bom, essa é uma primeira razão. Tem uma segunda razão, que eu coloquei aqui, é a seguinte. Limitações cognitivas gerais. O que isso significa? Todos nós, seres humanos, isso é uma característica humana, geral, de todo mundo, todos nós temos limitações cognitivas, limitações mentais, tá? A nossa cognição, a nossa mente, ela não é tão boa quanto poderia ser e quanto deveria ser. Por quê? Por causa do pecado. Efeito do pecado. O pecado, ele mexeu com tudo na nossa estrutura, inclusive com a nossa mente, com o nosso intelecto. Então, nós não somos tão objetivos quanto deveríamos ser. Nós não somos tão inteligentes quanto deveríamos ser. O nosso raciocínio não é tão rápido quanto deveria ser, quanto poderia ser. A nossa memória não é tão boa quanto deveria ser, quanto poderia ser. Nós não somos tão lógicos quanto poderíamos ser, e por aí vai. A nossa mente, ela não funciona da melhor maneira que poderia. Isso incluindo os gênios da humanidade, tá? O ser humano tem limitações cognitivas. E aqui eu não estou falando da questão de aquela teoria que já caiu em desuso, né? Que não tem respaldo científico, de que nós só usamos 10% do cérebro, 5% do cérebro, né? Não é esse o caso. Nós usamos 100% do nosso cérebro, ele está em atividade o tempo todo, né? Nós usamos a capacidade do nosso cérebro. A questão não é essa, a questão é as nossas capacidades cognitivas no que diz respeito a ser mais inteligente, ser mais veloz, ter mais velocidade de assimilação, de guardar informação, etc. Isso, quando não havia pecado, era melhor. Ou pelo menos a potencialidade. Porque a gente vai se tornando mais inteligente na medida em que a gente utiliza a cabeça, a gente raciocina. Então, o homem antes do pecado, talvez ele não fosse, no primeiro momento de criação, um gênio. Mas ele tinha a potencialidade de ser mais gênio, mais genial
do que qualquer gênio de hoje em dia, entendeu? Hoje nós não temos mais essa potencialidade, entendeu? Hoje é difícil você ter um gênio, ok? Então, nós temos essas limitações cognitivas, tá? Ou seja, uma vez que nós temos limitações, então, sim, coisas óbvias, muitas vezes a gente não vai conseguir assimilar tão rápido. Isso não significa que a gente é burro, tá? Eu estou falando muitas vezes de pessoas que são inteligentes, mas demoram a assimilar determinadas coisas. Veja que essa segunda razão ela está muito ligada à primeira também. Né? Nós somos pessoas diferentes e como todos os seres humanos têm limitações de cognição, então o fato de sermos diferentes faz com que muitas vezes nós não tenhamos os elementos necessários, o contexto necessário para que a gente consiga concluir algo óbvio, entendeu? Que talvez a gente pudesse concluir, mesmo nós sendo diferentes, se não tivéssemos uma limitação cognitiva geral tão grande, entendeu? Ou se não tivéssemos essa limitação, ok? Então esse é um segundo problema. Nós somos limitados como humanos. Uma terceira razão que eu coloquei aqui são as limitações cognitivas individuais. Tá? Então, se por um lado todos os seres humanos têm limitações cognitivas gerais, por outro lado existem as limitações cognitivas individuais, ou seja, as pessoas elas não são igualmente boas e inteligentes em todas as áreas e mesmo dentro das áreas, em todos os assuntos, em cada detalhe, em cada aspecto daquela área. Tá? As pessoas elas têm limitações cognitivas individuais. Então, algumas coisas elas são melhores, em outras coisas elas são piores. Em algumas coisas elas vão muito bem, em outras coisas não. Okay? Em algumas coisas elas conseguiram se especializar, em outras não. E por aí vai. Tá? Quando um teólogo se forma, né, geralmente ele não é bom em tudo. Quando ele está estudando, né, tem muita história assim, o teólogo fala assim, poxa, quando eu estudava no seminário eu tive muita dificuldade com o hebraico. Eu era bom em outras coisas, mas em hebraico eu tinha dificuldade. Aí o outro, não, eu tinha muita dificuldade no grego. Eu era bom em outras coisas, mas no grego eu tinha dificuldade. Né? Ou, eu tinha muita dificuldade, e por aí vai. Né? Eu tive dificuldade em história da igreja. Eu tive dificuldade em filosofia. Nossa, filosofia era uma coisa muito difícil para mim, e por aí vai. Né? As pessoas têm limitações, têm dificuldades diferentes. Tá? As pessoas não são iguais. Então, é possível que uma pessoa seja muito inteligente em várias áreas, em vários assuntos, em vários aspectos e detalhes de um determinado assunto, mas não seja tão capaz em outras áreas, em outros assuntos, em outros aspectos, em outros detalhes, por limitações cognitivas pessoais e individuais. O que muitas vezes tem a ver, e algumas limitações cognitivas elas são inatas. A pessoa já nasceu com ela e vai carregar para o resto da vida. Outras limitações, elas têm a ver com o contexto. Como eu falei aqui, veja que esses pontos eles estão todos conectados entre si. Como eu falei aqui, eu cresci num ambiente que não guardava o sábado, eu não aprendi isso. Então, na minha cabeça foi estruturada uma forma de pensar, uma cosmovisão que não tinha o sábado, que não era sabatista, tá? Todos nós estruturamos no nosso cérebro cosmovisões, determinadas formas de pensar, determinados sistemas. Nós temos estruturas mentais, estruturas de conhecimento que são base para aquilo que a gente defende, tá? E essas estruturas, elas são formadas tanto por aquilo que a gente é em termos inatos, quanto por aquilo que a gente viveu, as nossas experiências, tudo que nos formou, tudo que a gente estudou, tudo que a gente aprendeu. Muita coisa tem a ver com o que a gente escolheu, muita coisa não tem. Eu não escolhi os meus pais, eu não escolhi a minha família, por exemplo. Né? E a gente de certa forma, formado por isso. Né? É claro que conforme você vai crescendo, você tem pensamento crítico, você pode ir se reconstruindo, você pode destruir determinadas estruturas que você percebe que são erradas, ou construir outras estruturas ao lado, para poder compará-las, né? E de repente manter as duas, e por aí vai. Mas tudo isso demora, tá? E em algumas pessoas vai demorar mais do que em outras, tá? Existem pessoas, por exemplo, que passam a vida inteira aprendendo e pensando de uma determinada maneira. Tá? Você imagina, uma pessoa que viveu 50 anos
da sua vida num ambiente não sabatista, né? E um monte de gente falando que, ensinando que o sábado já passou e, enfim, e essa pessoa nesse ambiente aprendeu isso. Foi formada uma estrutura mental nessa pessoa. Depois de 50 anos, para que ela mude essa estrutura, isso é muito difícil, gente. E não é difícil apenas por uma questão de, eu não quero mudar. Existe isso? Existe. Porque a mudança ela é incômoda. Mas não é só isso. É difícil de assimilar. É difícil você reconstruir todo o seu pensamento. Às vezes você não consegue, entendeu? É como se tivesse uma venda nos seus olhos. Você não consegue pensar de outra maneira. Você tenta, você se esforça, mas não consigo, porque formou-se uma estrutura específica na sua cabeça. E para destruir aquilo é difícil, demora, entendeu? Exige tempo, exige reflexão, exige gatilhos diversos, exige contemplação, reflexão, muita oração, muito tempo despendido para aquilo. E às vezes a gente nem tem tudo isso, né? Às vezes a gente nem tem tempo, por exemplo, para analisar uma questão dessa maneira profunda. Então é difícil você refazer essas estruturas, ok? Isso está dentro aí de uma questão de limitação cognitiva individual. E por fim, a última razão que eu coloquei aqui é a própria complexidade do adventismo. Então, entrando na discussão em si, o adventismo ele tem uma complexidade, tá? Que de certa forma você vai encontrar em outras denominações, em outros movimentos também. Mas ele tem uma complexidade. Então vamos pensar, por exemplo, no seguinte. Você tem, no adventismo, várias pessoas, vários adventistas, que eles, na prática, colocam Ellen White e a Bíblia no mesmo patamar, tá? E às vezes até na teoria também. Existem pessoas que defendem que, sim, Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar. São pessoas que negam o sola escritura. Tá? Eu já conheci essas pessoas, eu já fiz análise de vídeo aqui, né? Quando eu fiz a crítica ao Pablo Ferrari, né? É uma pessoa que ele diz que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar. Ele nega o sola escritura, não só na prática como na teoria, né? Então veja, você tem adventistas que pensam assim. É a maioria? Não acho que seja a maioria. Mas tem um número significativo de pessoas que agem dessa maneira, que pensam assim no adventismo? Tem. Tanto leigos quanto pastores e administradores. Tem pessoas que pensam assim, que ensinam isso, que falam isso, tá? E que na prática agem assim. Alguns negam, né? Então, a gente não coloca no mesmo patamar, sola escritura, a Bíblia está acima, etc. Mas na prática não agem dessa maneira. Tá? Existem pessoas no adventismo que interpretam de maneira errada aquela ideia de que, olha, Ellen White é inspirada igual a Bíblia, né? Elas interpretam isso errado. Elas acham que assim, então Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia, o que não é verdade. Existem outros textos, né, que explicam essa questão e que explicam que não, Ellen White não tem a mesma função da Bíblia e, portanto, não tem a mesma autoridade da Bíblia. A Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina. Ellen White não. Então ela tem outras funções que estão abaixo da Bíblia, tá? Tem pessoas que interpretam errado, que vão entender que não, que a doutrina está dizendo é que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar. Então, existem adventistas que ensinam isso. Não é a maioria, mas é um número significativo, tá? Então, veja, aí vamos dizer que eu sou um pastor ou um leigo de outra denominação, e eu começo a estudar a igreja adventista. Aí eu olho as doutrinas, eu pego lá, por exemplo, a declaração de crenças fundamentais. E aí lá está dizendo que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina e tal. Eu falo assim, então eles defendem a sola escritura. Só que aí quando eu for para a prática, eu topo com vários adventistas que fazem diferente na prática e às vezes até na teoria. Eu topo com pregações de pessoas falando algo que, né, ou estão falando de fato que a Bíblia e Ellen White estão no mesmo patamar, ou falam algo que a implicação é isso, né? Ou falam algo que parece que é isso, né? E aí eu começo a ver essas pessoas, e inclusive às vezes pessoas perto de mim, pessoas que eu conheço, e aí é razoável que eu, não sendo um adventista, eu comece a me questionar. Poxa, então será que eu entendi errado a doutrina deles? Será que no fim das contas Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia? Então essas pessoas que eu tenho topado com elas estão corretas no proceder delas, no ensino delas?
é razoável que a pessoa comece a pensar assim, tá? Isso pode acontecer, tá? E aí, se até alguns adventistas como esses interpretam a própria doutrina, né, dessa maneira, de que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar, então a pessoa de fora, ela vai olhar e falar, mas então pode ser que seja essa a interpretação mesmo, ok? Então, no mínimo, a pessoa de fora ela pode ficar confusa, ok? Agora, vamos imaginar uma pessoa que passou a vida inteira ouvindo de críticos da Igreja Adventista que eles ensinam que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar. Ela passou a vida inteira ouvindo isso. Criou uma estrutura nesse sentido. Se essa pessoa topa com adventistas que reforçam essa ideia, essa pessoa vai dizer, tá aí, essa é a doutrina deles, né? E ponto. E essa pessoa pode, inclusive, ao estudar a doutrina adventista, topar com determinados textos que dão a impressão, quando você interpreta talvez de uma maneira mais superficial, dão a impressão de que é isso mesmo. Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar. Existem textos que é possível você interpretar dessa maneira, é uma interpretação errada? É, mas é possível. Tanto que você tem adventistas que interpretam assim. Então, se há adventistas que interpretam assim, com certeza pode haver não adventistas que vão interpretar dessa maneira. Então, veja, existe uma complexidade no adventismo que não é só do adventismo, porque, vamos lá, como eu sempre falo, todas as igrejas, elas têm um abismo entre aquilo que os membros entendem e fazem na prática, e ensinam, né, e aquilo que a doutrina está ensinando. Em todas as igrejas existe isso. Em nenhuma igreja você vai encontrar uma membresia que ela é perfeitamente fiel ao que a doutrina diz, perfeitamente coerente com o que a doutrina diz, né? E são pessoas que entendem perfeitamente a doutrina e que ensinam perfeitamente a doutrina. Em nenhuma igreja você vai encontrar isso. Sempre há uma distinção. É por isso que quando a gente vai analisar igrejas, movimentos, denominações, a gente precisa ir para a doutrina oficial e não para o que os membros falam e dizem e tal. Mas apesar disso, se você começa a ver vários adventistas ensinando esse tipo de coisa, Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia, ou dando a entender isso, isso causa uma confusão na hora do indivíduo interpretar a doutrina adventista, né? Inclusive a pessoa pode pensar assim, poxa, não é possível, né? Se tem tantas pessoas falando isso e, enfim, continuam falando, né? Então a igreja deve endossar, né? Então eu devo estar interpretando a doutrina errado, né? Essa deve ser a doutrina deles. Então, quando eu considero essas razões, parece razoável pensar que nem todo aquele que faz uma crítica injusta ou superficial necessariamente é um desonesto ou um burro. A pessoa ela pode ter outras razões para ter feito aquela crítica não muito profunda, não muito justa. E aí vamos lá. Por que que no caso do Iago Martins, pelo menos hoje, pelo menos atualmente, eu não consigo julgá-lo como alguém que é um desonesto ou que é um burro, tá? Essa questão da burrice, enfim, é até ridículo, tá? Porque, veja, eu acompanho o Iago Martins há muito tempo. Eu posso discordar dele em muitas coisas. Eu não sou calvinista, tem um monte de coisa que ele fala que eu discordo. Mas tem muita coisa que ele fala que é muito boa, tá? E mesmo naquilo que eu discordo, eu percebo que ele é um rapaz inteligente, ele tem base. Então, assim, até as coisas que ele fala que eu acho que estão erradas, mas ele tem base. Ou seja, para discutir com ele, tem que discutir com embasamento, para mostrar que ele está errado. Então, assim, a ideia de que ele é burro só porque ele fez esse tipo de crítica, isso não faz o menor sentido. Ele é uma pessoa inteligente, ele é uma pessoa instruída, ele é uma pessoa muito capaz e que tem produzido muita coisa boa, tá? Agora a questão da desonestidade, por que eu não consigo enxergá-lo como um desonesto? Pelo menos hoje, tá? No contexto de hoje. Porque ao longo dos anos eu fui avaliando o que o Iago Martins ia falando sobre adventismo. Se você pegar uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, ele era muito virulento nas suas críticas ao adventismo e aos adventistas, tá? Muito virulento. Ele sempre falava de uma maneira muito negativa mesmo. E aí eu pensava comigo, o que falta para o Iago Martins,
porque ele é um rapaz inteligente, parece ser um rapaz honesto. O que falta para ele é alguém, um amigo, né, que seja um bom amigo e que seja adventista. Né? Ele precisa de um amigo adventista, ele não tem. E que seja alguém instruído no próprio adventismo. Por quê? Na medida em que ele tem uma amizade com uma pessoa adventista e que é bem instruída, antes dele falar qualquer coisa na internet, ele vai pensar 2 vezes. Ele vai falar assim, será que é isso mesmo? Eu tenho um amigo de confiança, eu vou perguntar, né? Tanto por uma questão de não querer ofender esse amigo, quanto por uma questão de, cara, já que eu tenho um amigo de confiança que é adventista, então ele vai ser minha fonte. Nem sempre a gente tem um amigo e de confiança, e íntimo e bem instruído para nos ajudar sobre algo que a gente não conhece e não acredita, tá? E aí fica um pouco mais difícil a pesquisa. Agora, se você tem um amigo, isso ajuda bastante. Então eu pensava, falta ele um amigo adventista. Quando o Rodrigo Silva se aproximou do Iago Martins, né, foi num vídeo que o Iago Martins fez uma série de pregações sobre Jó na pandemia. E aí o Rodrigo Silva assistiu essa série, ou pelo menos um dos vídeos, e fez um comentário lá, dizendo, poxa, ó, tô gostando muito dessa série, muito legal, tal. E aí elogiou a beça o Iago Martins. A partir dali, eles se tornaram amigos, entraram em contato um com o outro, começaram a conversar, trocaram o WhatsApp, né? E aí você percebe que, a partir dali, os vídeos em que o Iago Martins falava sobre o adventismo, ele já começou a falar de uma maneira diferente. Ele já começou a falar de uma maneira mais leve, ele já deixou de chamar de seita, ele começou a dizer assim, olha, a gente tem um pouquinho de problema com os adventistas porque tem muitos adventistas, tem linhas de adventistas, linhas de adventismo, que tem uma relação um pouco complicada com a Ellen White, mas não são todos, não é todo mundo, então é difícil de você dizer que é uma seita no sentido geral, né? Você tem ali linhas e pessoas que são complicadas, mas não é o adventismo no geral, por aí vai. Ele começou a falar isso, tá? Eu não tenho esses vídeos salvos, mas eu acompanho assiduamente o Iago Martins, então todos os vídeos em que ele falou de adventismo ao longo dos últimos 5 anos eu assisti. Se eu fizesse sei lá, deve ter uns 20 vídeos, né? Ele nunca fez um vídeo específico sobre adventismo, né? Mas sempre ele pincelava uma coisa ou outra num desses quadros de teólogo do Twitter ou qualquer coisa do tipo, né? E eu vi que ele foi tornando suas críticas cada vez mais brandas. Cada vez mais brandas, ok? E aí chegou um ponto muito interessante que foi um vídeo que ele resolveu gravar sobre o texto de Lucas, capítulo 23, esqueci o verso agora, acho que é verso 43, que é o do ladrão na cruz. Porque existe uma polêmica ali, uma discussão sobre se existe uma vírgula ali naquele texto ou não, né? Porque no original não tem, e aí as traduções elas escolhem aonde elas vão botar a vírgula. Então o texto diz o que? Ele diz, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso, ou ele diz, em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Então existe uma vírgula antes ou depois, né? Você pode colocar a vírgula antes ou depois no texto, porque o texto grego não tem vírgula no original, né? Então a princípio você poderia botar antes ou depois, só que isso altera o significado do texto, né? Porque se for antes, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então está falando que o ladrão estaria naquele dia no paraíso. Mas se é depois, em verdade te digo hoje. Esse hoje seria no sentido de ênfase. Muitas vezes os hebreus, eles usavam esse tipo de expressão, te digo hoje, né? Então era uma forma de enfatizar o que ia ser dito depois do hoje, né? Então se for, em verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso, então não é que ele estaria naquele dia, mas sim que ele estaria no paraíso, tá? Então existe essa discussão. Como os adventistas não acreditam em imortalidade da alma, eles entendem que a melhor tradução é colocando a vírgula depois do hoje, né? Então, em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. E aí o Rodrigo Silva ele fez uma tese de doutorado sobre isso, acho que no fim dos anos 90, se eu não me engano, ou foi a dissertação de mestrado, eu não lembro, né? E essa tese, ou essa dissertação, ela roda pela internet, o resumo dela, né? Porque a tese em si o Rodrigo Silva só tinha no físico e ele fez um monte de mudança, eu acho que ele perdeu o documento original, né? Então ele tem um artigo de resumo, né? E
muitas pessoas falavam, Iago, faz um vídeo falando sobre essa questão, sobre a tese do Rodrigo Silva e tal. Ele resolveu fazer. Nisso ele já era amigo do Rodrigo Silva. Então ele resolveu fazer e ele entrou em contato com o Rodrigo Silva e falou, olha, eu gostaria de fazer um vídeo sobre essa questão, eu acredito diferente, né? E eu queria fazer acho que foi um de olho no texto, né? Sobre esse texto bíblico. Você me cede a sua tese para eu fazer? E aí o Rodrigo Silva não tinha a tese, mas ele foi super solícito, né? O Iago Martins conta isso na internet. Ele gravou um monte de áudio explicando, mandou o artigo dele e por aí vai. Então, o Iago Martins teve acesso direto ao material para poder fazer um vídeo que refutava esse material. E aí, pois bem, né? O Iago Martins, ele acabou se sentindo com uma dívida com o Rodrigo Silva, porque, poxa, cara, ele foi super solícito para me dar um material que eu disse a ele que ia usar para refutar. E mesmo assim, tudo certo. O que é a postura, do ponto de vista acadêmico, é a postura mais razoável, tá, gente? Na academia é absolutamente normal que uns critiquem os outros. Então o Rodrigo Silva foi, né, o mais acadêmico possível. Ele disse, não, toma aí, olha, pode fazer, entendeu? Para um acadêmico é bom receber críticas, tá? Pelo menos o acadêmico que entende o que é ser um acadêmico, tá? Mas não é muito comum isso, né? As pessoas não gostam de receber críticas, né? Então, o tratamento foi tão bom, tão amoroso, tão cristão, que o Iago Martins falou o seguinte, olha, eu gravei, faz o seguinte, grava a sua réplica, né? Dá o seu parecer, né? E eu vou colocar a sua gravação no meu canal. E isso foi feito, né? Teve um dia que eu acordei de manhã, fui ver o YouTube para ver se tinha algum vídeo interessante para começar a trabalhar, e tava lá o Rodrigo Silva no canal do Iago Martins, e sem nenhuma introdução do Iago Martins. Eu levei até um susto, falei, ué, o que é isso? Não tô entendendo. Eu tô no canal do Iago Martins e tá o Rodrigo Silva falando, né? E ele gasta 20 minutos refutando o que o Iago Martins tinha falado no outro vídeo. E aí você acha que o Iago Martins fez uma tréplica no vídeo dele? Ele não fez no canal, pelo menos não aberto. Talvez ele tenha feito para os membros fechados, os inscritos do canal, mas o último vídeo público foi do Rodrigo Silva, né? Veja, isso para mim é uma evidência muito grande de uma pessoa honesta. Eu não sei se esse vídeo ainda tá no canal do Iago Martins. Não sei se de repente ele deixou privado depois, mas por muito tempo ficou esse vídeo lá, tá? Do Rodrigo Silva no canal do Iago Martins, ok? Então, assim, veja como que é difícil você encarar o Iago Martins depois que ele começou a se aproximar do Rodrigo Silva e tal, como um desonesto. Ele tinha críticas e tal, mas veja, ele foi se tornando cada vez mais brando, ele permitiu um vídeo refutando ele no canal dele. Quer uma prova maior de honestidade e de amor cristão do que isso, né? Isso é uma coisa muito difícil. Inclusive, você já viu algum canal adventista em que, sei lá, a pessoa deixou um vídeo com uma refutação de si mesmo no seu canal e não fez a tréplica? Eu nunca vi isso acontecer, né? Então, chamar o Iago Martins de desonesto, eu acho um pouco complicado. Então, o que me parece, né? Esse último vídeo em que ele fez essa crítica destoou um pouquinho do que ele vinha fazendo. Ele foi menos brando dessa vez. Ainda assim, muito mais brando do que há 4, 5 anos atrás. Mas ele foi menos brando. O que me parece que aconteceu? Bom, ele continuou vendo em muitos lugares pessoas no meio adventista falando besteiras, porque existe, né? E isso abalou um pouco, ok? Então isso levou a voltar a acariciar a sua tese original, que era de que, olha, tem muitos adventistas que não creem nessas besteiras, né? Ele até coloca assim que o grande povo, o povão, a massa, né, não parece crer nessas besteiras, né? Então são cristãos verdadeiros, mas me parece que a doutrina ela ensina realmente isso, tá? Então veja, o Iago é uma pessoa que, por uma questão de limitação de tempo, né, ele não é uma pessoa que gasta muito tempo estudando o adventismo. Ele faz 1 milhão de coisas, ele tem um monte de coisa para fazer.
Não tá no radar dele, não é interesse dele ficar gastando, sei lá, 5 horas por dia estudando adventismo. Ele é um pastor, ele tem um monte de coisas. Então, o pouco que ele estudou, somado a várias besteiras de várias pessoas que ele deve ter visto, né, acabou moldando de uma maneira equivocada o pensamento dele. Isso significa que ele é desonesto, ou que ele é burro, ou que ele não faz nada direito? Não, gente. Isso pode acontecer, inclusive conosco, né? Deixa eu dizer uma coisa aqui. Nós não somos profundos em praticamente nada. Nós desconhecemos praticamente tudo, né? Eu nunca estudei profundamente, por exemplo, a teologia das Testemunhas de Jeová, a teologia dos Mormons, a teologia hinduísta, a teologia budista, a teologia islâmica. Eu nunca estudei profundamente essas coisas. A maior parte das religiões eu não estudei profundamente. Eu estudei um pouco mais profundamente denominações cristãs diversas, mas mesmo assim, né, eu não tenho, por exemplo, o que eu conheço de calvinismo é tão profundo quanto o que um calvinista conhece de calvinismo? Não. Não. Entendeu? E assim é com a maioria das coisas. Né? A coisa que eu mais conheço é o adventismo. Entendeu? E o cristianismo no geral. Ok? Então veja, é assim com a maioria das pessoas. E por uma questão de limitação de tempo mesmo. É claro que o ideal seria todo mundo estudar profundamente sobre tudo, mas isso é impossível. A gente tem que trabalhar, a gente tem que dar atenção para os nossos cônjuges, para os nossos filhos, a gente tem que estudar, a gente tem que ir à igreja, a gente tem que fazer um monte de coisa, a gente tem que viver, a gente tem que ter o nosso lazer, né? Jogar um futebolzinho, né? Então, às vezes não sobra tempo, não vai sobrar tempo para você estudar sobre tudo. Você vai ter que se especializar em uma área ou outra, entendeu? Então, é razoável que nós sejamos superficiais em muita coisa. O que a gente tenta fazer é conhecer um pouquinho de cada coisa, conhecer por meio de resumos, e resumos que sejam bons resumos, que tragam a essência do negócio. Só que nem sempre você vai se deparar com bons resumos. Às vezes você vai ter acesso a resumos que não trazem a essência do negócio. Às vezes você vai ter acesso a resumos que não vão tratar a coisa da maneira mais adequada. E como você não conhece profundamente, às vezes você vai ser enganado. Entendeu? Então é muito fácil que uma pessoa na posição do Iago Martins acabe não conseguindo ser tão profundo e ter um conhecimento tão grande a respeito do assunto. Entendeu? E é por isso que no outro vídeo eu fiz um apelo ao senhor Iago Martins, eu ainda preciso fazer esse vídeo chegar até ele, no sentido de mantermos um diálogo. Porque eu sou um especialista em adventismo, ele não. E eu não estou dizendo que eu sou mais inteligente, eu só estou dizendo que assim, eu me especializei nisso. Entendeu? Ele é um especialista em calvinismo, por exemplo. Eu não sou, mas eu sou especialista em adventismo. Então, ele conversando comigo, a gente conversando, ele pode aprender muito sobre o adventismo. Entendeu? Então, veja, por que eu não me precipito a dizer, ele é um desonesto, não vale nada, etc. Porque existem motivos suficientes para pensar que não é isso. Então, eu não gosto dessa postura, desse tipo de comentário que coloca a pessoa que criticou e que fez esse tipo de juízo como um demônio, né? A pessoa lá, o indivíduo colocou com o anticristo. Gente, o que é isso? E, veja, não foi a maioria dos comentários, tá? Mas tem alguns adventistas que agem dessa maneira e isso é muito ruim. E não é um problema só dos adventistas, tá? Igualmente, você tem pessoas anti-adventistas, não adventistas, que vão pelo mesmo caminho, tá? Tem pessoas que, né, me consideram um demônio porque eu tenho opiniões adventistas. Né? Ou me considero a pessoa mais burra do mundo porque eu tenho opiniões adventistas. Né? Então, assim, não vamos por esse caminho, tá? Isso é algo que me incomoda bastante e eu acho que não faz muito sentido, tá? Agora eu quero falar do segundo tipo de comentário que me incomodou. O segundo tipo de comentário, ele trouxe uma oposição ao que eu falei, tá? E ao que eu falei em relação ao Leandro Quadros. Então foram pessoas que acharam que eu não fui honesto, não fui justo com o Leandro Quadros, tá? Para eles, o meu problema foi o quê? Eu peguei um trecho, né? Na verdade, o trecho foi analisado pelo Iago Martins, e eu
usei esse trecho e eu fiz a minha análise em cima do que o Leandro Quadros falou, baseado nesse trecho, né? E aí a acusação é, olha, você descontextualizou, assim como o Iago descontextualizou. Ele só analisou o trecho, você só analisou o trecho. O que o pastor falou nesse trecho, ele tem um contexto maior, você deveria ter ido no contexto maior, etc e tal. Vamos lá, gente, deixa eu explicar, eu já expliquei isso no vídeo anterior, mas eu quero deixar mais claro nesse vídeo, tá? Vamos lá. Eu sei qual é o contexto da pregação inteira, tá? O Leandro Quadros, ele já explicou isso no seu canal. Esse vídeo não é novo. Esse vídeo tem, sei lá, mais de um ano que tá rodando por aí, né? Na época que eu vi esse vídeo, eu vi também a explicação do Leandro Quadros. E na época que eu vi esse vídeo, eu não comentei no meu canal, né? Eu só vinha comentar agora porque esse vídeo voltou a rodar, entendeu? Isso aí já estava esquecido, mas esse vídeo voltou a rodar agora. Mas isso tem mais de um ano, eu acho. Okay? Eu conheço o contexto da pregação inteira, tá? E mesmo conhecendo o contexto da pregação inteira, eu entendo que a frase, o conjunto de frases que o Leandro Quadros utilizou naquele trecho, foram conjuntos de frases infelizes. Aquele trecho é um trecho infeliz mesmo considerando o contexto, tá? Se eu estivesse ouvindo a pregação do Leandro Quadros naquele dia, naquela igreja, no momento em que ele falasse isso, mesmo ouvindo todo o contexto, naquele momento, no momento que ele falasse isso, eu ia achar esse trecho infeliz. Porque eu me conheço, eu sei. Isso soa ruim, mesmo dentro de um contexto, tá? Então veja, o meu problema com o trecho do Leandro Quadros, ele é um problema que vai além da questão do contexto, ok? Estando ou não dentro de um contexto, aquele trecho é infeliz, e se eu fosse pregar aquele sermão que o Leandro Quadros pregou, eu não falaria o que ele falou nesse trecho dessa maneira, tá? E aí entra o meu segundo ponto. Algumas pessoas, e em especial uma pessoa, nos comentários, ficou muito chateada, muito, talvez irritada, né, com o meu vídeo, né? É uma pessoa que defende bastante o Leandro Quadros, e essa pessoa, ela disse o seguinte, que eu acusei o Leandro Quadros de defender que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar. Então ele disse isso, você acusou, você fez igualzinho aos críticos, você pegou um trecho descontextualizado e acusou o Leandro Quadros disso. Veja, gente, se você assistir o vídeo com cuidado e com honestidade, você vai perceber que em nenhum momento eu acusei o Leandro Quadros de defender que a Bíblia e Ellen White estão no mesmo patamar, de acreditar nisso. Em nenhum momento eu fiz essa acusação. O que eu falei, e eu repito aqui, é o seguinte. Primeiro, eu disse que o trecho é infeliz. E é infeliz. E eu expliquei por que é infeliz. Porque ele dá a impressão, eu já começo falando isso, ele dá a impressão de que a Bíblia e Ellen White estão no mesmo patamar. Foi isso que eu disse, tá? Dar a impressão não significa que a pessoa acredita nisso, que a pessoa quis dizer isso. Dar a impressão significa que ela se expressou de uma maneira que parece que é isso que ela está dizendo. Agora, se ela está dizendo ou não, são outros 500. Se ela quis dizer ou não, se ela defende isso, se ela acredita nisso ou não, são outros 500, ok? Então eu não disse que ele defende, tá? Outra coisa que eu falei assim, se ele defende ou não, eu não tenho como saber e bater o martelo e saber com 100% de certeza, porque eu não estou no coração dele. E é claro, eu não estou no coração dele, então eu não tenho como dizer 100%, eu não boto a minha mão no fogo por ninguém, gente. Eu não sei, né? Eu não tenho como saber o que vai no coração de uma pessoa, tá? Só que ao mesmo tempo, eu não só, tipo, lancei a dúvida e deixei. Não, eu disse assim, em acho que 2 partes do vídeo. Eu acho que não foi isso que ele quis dizer. Eu acho que não é isso que ele defende. Provavelmente não é isso que ele defende. Por que que eu digo que provavelmente não é? Por que que eu digo que eu não acho que ele defenda isso? Porque o Leandro Quadros está há muito tempo ensinando. E não é esse o ensino dele. Ele já falou várias vezes que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Ellen White ela tem uma posição específica que não é a mesma posição da Bíblia e por aí vai. Então, com base no contexto de tudo que ele já produziu, né,
e até dentro do próprio contexto da pregação, me parece que ele só se expressou mal, tá? Não me parece que ele acredita nisso. Eu disse isso no vídeo, tá? Não ficou muito claro, então eu tô deixando mais claro aqui, tá? Eu acho que eu deixei claro, mas vamos lá, tô falando de novo. Eu não acusei o Leandro Quadros disso. Eu só disse que o que ele falou dá essa impressão, tá? Aí eu, conversando com essa pessoa, discutindo com essa pessoa, né? Essa pessoa me falou nos comentários o seguinte, que no momento em que eu começo a refutar essa ideia de que a Bíblia e Ellen White estão no mesmo patamar, logo após falar do trecho do Leandro Quadros, eu estou neste momento insinuando que o Leandro Quadros ensina isso, né? E veja, não é verdade, tá? Eu estou fazendo essa refutação no vídeo de que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar, não porque eu acho que o Leandro Quadros defende isso de verdade, mas porque ele falou algo que dá essa impressão, muitas pessoas interpretam dessa maneira, então eu preciso mostrar por que se isso fosse verdade, isso estaria errado. Por que essa ideia está equivocada? Entendeu? E depois disso mostrar por quê, né? Ou confirmar por que essa é uma forma de expressão ruim, porque ela está gerando interpretações equivocadas, ok? Então foi essa a minha intenção, não foi a intenção de dizer que o Leandro Quadros defende isso, entendeu? Esse é o ponto, ficou claro? Ok? Não acusei o Leandro Quadros de nada, a não ser de que o trecho foi infeliz, de que o trecho ele foi mal expresso. Eu teria expressado de uma maneira diferente. Aí eu quero conversar um pouquinho aqui sobre o contexto. Vamos lá. O contexto é o seguinte. O Leandro Quadros estava pregando em uma igreja que tinha um problema lá com alguns irmãos que estavam gastando muito mais tempo com redes sociais, com coisas mundanas, né, do que com a vida espiritual, com as coisas de Deus, né? Esse era o problema, tá? E tinha algumas dessas pessoas, inclusive, que parece que questionavam os livros de Ellen White, rejeitavam ou qualquer coisa do tipo, tá? Então você tem uma igreja que não dá bola para os livros de Ellen White, que questiona qualquer coisa do tipo, né? Que obviamente não lê, enfim, não dá importância nenhuma, né? E que está gastando mais tempo com coisas do mundo, com redes sociais, ficando o tempo inteiro em redes sociais, do que com o estudo espiritual, com o estudo da Bíblia, com as coisas espirituais, tá? Esse é o contexto. Então, dentro desse contexto, o Leandro Quadros ele explica que se você tem uma postura de não cuidar da sua vida espiritual, de não estudar, de não dar importância para a sua vida espiritual, para o seu relacionamento com Deus, com a aquisição de conhecimento útil, aquisição de conhecimento espiritual, se você faz isso, né, e se você passa só a consumir coisas fúteis, coisas do mundo, etc e tal, você vai passar por um enfraquecimento espiritual. E esse enfraquecimento espiritual pode te levar à apostasia. Pode te levar, no fim das contas, à perdição, né? É óbvio que isso é um processo, mas pode te levar à perdição, né? Então, ele está dando uma mensagem dura no sentido de, pessoal, vocês precisam cuidar melhor da vida espiritual de vocês, tá? O que significa reduz, né, o consumo de redes sociais e passe a focar mais nas coisas espirituais. E aí ele vai listando coisas espirituais que são importantes e ele vai enfatizar também a leitura dos livros de Ellen White, porque aparentemente existia um problema ali e as pessoas não davam muita importância para isso, tá? Veja, dizer isso não é nenhum problema, tá? Eu poderia pregar esse sermão. A questão é, em vez dele falar isso desta maneira que eu falei, né? Ele poderia ter falado desta maneira e inclusive ter dito assim, pessoal, em vez de gastarem tanto tempo com redes sociais, né, gastem mais tempo estudando a Bíblia, lendo devocionais cristãos, lendo comentários bíblicos, né, em vez de gastar dinheiro com porcaria, né, junta dinheiro, compra comentários bíblicos, dicionários bíblicos, livros cristãos, não só livros adventistas, mas livros cristãos no geral. E não deixem de ler Ellen White também, porque ela é importante, é uma mensagem profética,
É uma mensagem importante principalmente para nós adventistas, porque ela foi levantada por Deus para nos apontar para a Bíblia, para nos apontar para aspectos importantes da Bíblia, para nos ajudar em determinadas questões, ajudar a denominação em determinadas questões. Ela deixou conselhos muito importantes, então não deixem de ler, é importante ler, porque no fim das contas, se vocês não derem importância para a vida espiritual de vocês, se vocês derem mais importância para as coisas do mundo, para ficar o dia inteiro nas redes sociais, vocês vão enfraquecer espiritualmente e isso pode levá-los um dia à perdição. Veja, eu falaria dessa maneira. E se o Leandro Quadros estivesse falando desta maneira na igreja, a fala dele não ia gerar nenhuma polêmica. Zero polêmica. Ninguém ia falar, olha, ele está colocando Ellen White no mesmo patamar da Bíblia. Porque a forma de expressão, ela não traz margem para isso. Mas em vez de falar isso, o Leandro Quadros disse o quê? Irmãos, eu acho que quem só lê um livro de Ellen White por ano está muito mal espiritualmente. Se a pessoa não lê nenhum livro de Ellen White por ano, essa pessoa está com um pezinho no inferno. Gente, olha, é muito fácil alguém mal interpretar esse texto, mal interpretar essa fala. É muito fácil. É uma fala muito ruim. E dava para prever isso. Esse é o meu ponto. Ele se expressou mal, mas era algo que ele poderia ter previsto. Eu iria prever. Tá? E eu não estou me colocando acima do Leandro Quadros. Eu só estou dizendo assim, é óbvio. Entendeu? E talvez eu perceba mais isso porque eu tenho um ministério pessoal justamente no sentido de criar pontes entre adventistas e protestantes, né? E eu fui protestante durante toda a minha vida, um protestante não adventista, passei, né, pela fase de transição e sou há 13 anos um protestante adventista, ou um adventista protestante, né? Então eu sei como pensa um protestante, tanto um protestante adventista como um protestante não adventista. Então tem certas coisas que, se você se expressar mal, você vai causar um problema gigantesco. Então você tem como prever. Eu, Davi, toda vez que eu vou falar qualquer coisa, seja aqui nos vídeos, ou quando eu vou pregar, quando eu vou fazer um sermão, quando eu vou fazer uma palestra, eu penso muito bem no que eu vou falar. E no momento em que eu estou falando, eu também penso muito bem no que eu vou falar. Muitas vezes eu gravando aqui, eu falo alguma coisa, e aí eu paro e falo, isso aqui que eu falei pode ser mal interpretado. Eu não me expressei da maneira mais adequada. Então eu vou tirar essa parte e vou falar isso de novo de uma outra forma. Muitas vezes eu já fiz isso. E existem alguns assuntos que você sabe que são mais polêmicos. Então você sabe que tem uma grande probabilidade de, se você não usar bem as palavras, criar um problema danado. Ser mal interpretado, ser distorcido, ser manipulado, por aí vai. No caso de Ellen White, isso é batata. Claro que daria problema, né? Na mesma frase eu estou colocando Ellen White e a Bíblia e dizendo que quem não lê Ellen White está muito próximo do inferno. Gente, isso é um prato cheio para crítico, né? Enfim, então o meu ponto, a minha crítica ao Leandro Quadros, ela é muito pontual. Ela é simplesmente o seguinte, olha, ele se expressou mal. Ele poderia ter se expressado melhor. Ele poderia ter se expressado de uma forma que não ia criar tanto problema, tanta confusão. É só isso, gente. Eu não estou dizendo que o Leandro Quadros é uma pessoa horrível, é um mau cristão, é um herege, e ele defende que Ellen White e a Bíblia estão no mesmo patamar, etc. Não, nada disso. Eu só estou dizendo que o modo de expressão dele nesse trecho em específico foi ruim, mesmo dentro de um contexto. Ok? Ficou claro? Essa é a minha opinião. Um outro ponto que eu gostaria de deixar é o seguinte, gente. Eu sempre vou estar aqui fazendo críticas a coisas que alguém falou que eu achei errado, não importa se essa pessoa é um adventista ou um não adventista. É um adventista ou um anti-adventista. Então eu tenho vídeos aqui em que eu falo, eu critico pessoas que deram argumentos, né, contra as doutrinas adventistas, né, anti-adventistas. Eu já rebati aqui um monte de gente, eu já rebati aqui o Martinez, o Tarles, enfim, o Vailate, um monte de gente, né? Mas eu também já trouxe aqui críticas
a adventistas, que falaram besteiras, tá? Eu trouxe uma vez uma crítica a um pastor, que eu nem coloquei o nome dele e a imagem dele, mas muita gente sacou quem era, né? Eu distorci a voz e tal, mas muita gente sacou quem era, até pelo sotaque. Mas eu trouxe aqui uma crítica a ele, porque ele falou besteiras sobre música. Eu trouxe aqui uma vez uma crítica também a um pastor, administrador, que eu também não revelei o nome, né? Mas que tem um trecho de um sermão que circula por aí, né? Onde ele fala uma barbaridade em relação ao sacrifício de Jesus. Ele diz que o sacrifício de Jesus não foi suficiente e por aí vai, tá? Também trouxe uma crítica a esse pastor, né? Eu também trouxe uma crítica ao Pablo Ferrari, que é adventista. É um doido varrido, mas é adventista. Falou besteira também na internet. Nesse último vídeo, eu critiquei o Leandro Quadros pela forma de expressão e critiquei a Maísa Ribeiro, que é perfeccionista, né? E mencionei mais uma vez o Pablo Ferrari, o Daniel Silveira, o Mauro Carnassale, que são perfeccionistas que eu conheço e que sei que falam coisas que são heréticas, pelo menos dentro da minha concepção e da concepção de quem faz parte dessa ala adventista que eu faço, que é a ala Sola Escritura, que eu acredito que é a ala correta. É a ala que melhor representa a Igreja Adventista do Sétimo Dia e as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Então, assim, eu trago críticas a adventistas, aos de dentro, e continuarei trazendo. Porque tem que existir a autocrítica. Eu não posso vir aqui na posição confortável de só criticar anti-adventistas, não adventistas. Não, gente. A gente precisa criticar também quando pessoas da nossa igreja falam besteira. Veja, Rodrigo Silva, que é uma pessoa que eu admiro muito, que é uma pessoa que criou muitas pontes e cria muitas pontes com os protestantes e com pessoas até de outras religiões, com católicos, com judeus, enfim. Uma pessoa super educada, super inteligente, já li 2 livros dele, é uma pessoa fantástica. Tá? Já ouvi várias pregações dele. Gosto muito do Rodrigo Silva. Mas ele também não é perfeito. Às vezes ele falha, às vezes ele fala coisas que ele se expressa de maneira errada. Ok? Então veja, teve uma coisa que ele falou que eu achei péssima. Ele disse em 3 podcasts diferentes a mesma coisa. Tá? Ele disse que ele está preparado para ver ateus no céu. Ok? Ele explicou isso depois num vídeo, ele tem um vídeo acho que de 40 minutos explicando o que ele quis dizer com isso, tá? Porque deu uma polêmica muito grande, obviamente, né? E aí ele explicou, o que eu quis dizer com isso, que eu estou preparado para ver ateus no céu, que eu não me surpreenderei se eu ver ateus no céu. E aí ele explica, gente, o que eu quis dizer é que, assim, às vezes a gente julga uma pessoa, acha que essa pessoa não acredita em Deus e tal, e às vezes essa pessoa realmente não acredita e passa a vida inteira não acreditando. Mas a gente não sabe se no último segundo de vida, no último minuto de vida, ela não fez uma oração silenciosa a Deus, reconheceu Jesus como seu Senhor e Salvador e foi salva naquele momento. Então, quando a gente chegar no céu e encontrar essa pessoa, a gente fala, mas essa pessoa não é ateia? Né? A pessoa morreu ateu, né? Como é que ela está aqui? E aí a explicação não, mas essa pessoa, no último segundo de vida, ela aceitou a Jesus, etc. E a misericórdia de Deus é tão grande que mesmo a pessoa que viveu ateia durante toda a vida, essa pessoa vai ser salva porque ela se arrependeu ali no fim da sua vida e tal. E aí a ideia que o Rodrigo Silva quer passar aqui é a seguinte, que nós não podemos ser rápidos em julgar quem é que vai para o céu e quem não vai, porque a gente não sabe, porque a gente pode ter surpresas, a gente pode achar que uma pessoa não iria porque viveu uma vida toda errada e de repente quando a gente chega a pessoa está lá. E a gente vai saber por que ela está. No último minuto ela aceitou a Jesus, ela se arrependeu e tal. Ok, eu entendi o que ele quis dizer. Mas é uma frase infeliz. Até porque, quando ele conta essa frase nos 3 podcasts, ele não dá essa explicação detalhada que ele deu no vídeo dele. Ele solta a coisa de uma maneira que dá para você pensar assim, então será que o Rodrigo Silva ele defende algum tipo de salvação especial para pessoas que não creram em Deus, mas por alguma razão Deus resolveu salvar essas pessoas, talvez porque elas eram boas e tal? Dá para uma pessoa pensar isso, tá?
É possível, ok? Principalmente se for alguém que não é adventista, que não conhece tudo que o Rodrigo Silva já ensinou, então a pessoa vai olhar isso e, cara, é isso que ele tá falando, né? Então veja, pra que você se expressar dessa maneira, sabendo que o negócio vai criar uma polêmica gigantesca e vai ser usada pelos críticos? Pra que dar munição pros críticos, gente? Pra quê? Né? Essa é uma crítica que eu tenho ao Rodrigo Silva, ainda não tinha trazido ela aqui, faço essa crítica agora. Né? Ah, então é uma crítica à pessoa do Rodrigo, a todo o trabalho do Rodrigo, tô dizendo que ele é um burro, que ele é um incompetente. Não, gente, que ele é um herege, que ele acredita que a pessoa pode não crer em Deus, que ela vai ser salva. Não tô dizendo isso, eu só tô dizendo que a forma de expressão dele foi ruim, foi péssima, criou problema. Aí talvez o indivíduo que discutiu comigo, que depois no final até me chamou de desonesto, me acusou de um monte de coisa, né? Disse que agora eu estava revelando quem eu realmente sou e tal. Talvez essa pessoa queira passar pano também pro que o Rodrigo falou, né? Porque tem um contexto e tal. Gente, o que eu espero de comunicadores, e principalmente de comunicadores famosos, que falam para muita gente, que influenciam muita gente, o que eu espero dessas pessoas é a melhor comunicação possível. Sim, eu cobro isso dessas pessoas, ok? É o que se espera. Eu não vou cobrar tão rigorosamente uma comunicação quase perfeita do senhorzinho de 70 anos, analfabeto funcional, que está pregando numa igreja de 50 membros no interior que não tem nem transmissão na internet. Agora, cobrar um doutor, um mestre, um influencer, uma pessoa que está falando para um monte de gente, sim, eu tenho que cobrar não só o conteúdo correto, mas a melhor forma possível. E aí é o que eu sempre digo, a boa comunicação, ela exige que o comunicador ele desenvolva a melhor forma possível de se comunicar. Tá? E aí uma das coisas que essa pessoa disse para mim, né, quando eu estava discutindo, a gente quando faz um discurso, a gente não tem controle sobre o que as pessoas vão interpretar, então tipo, não é culpa nossa. Eu concordo em parte. É óbvio que sempre alguém pode fazer uma interpretação absolutamente ridícula e imbecil do que a gente falou, tá? A gente não tem controle. E é óbvio que qualquer pessoa pode fazer um corte maldoso de algo que a gente falou que dá uma impressão equivocada, tá? Agora, isso significa que a gente não tem responsabilidade nenhuma? Não, não é isso. Nós temos a responsabilidade de fazer o melhor discurso quanto possível, em termos de conteúdo e de forma. Então, se eu consigo antever que determinada forma de expressão pode gerar uma polêmica muito grande, um impacto negativo muito grande, eu tenho que regular o meu discurso. Simples assim. É minimizar danos. É antever problemas. Entendeu? E eu não estou dizendo que o Leandro Quadros, o Rodrigo Silva não sejam bons comunicadores. Eu só estou dizendo que eles falharam nesses pontos. É uma crítica pontual. Então veja, eu sempre vou trazer aqui, quando eu achar necessário, e quando eu tiver tempo, porque eu não tenho tempo de comentar tudo o que acontece, mas eu sempre vou trazer aqui críticas a besteiras que adventistas disserem que eu achar necessário refutar, rebater. Eu vou trazer, né? Coisas, besteiras que o Leonardo Gonçalves falou, já rebati coisas do Leonardo Gonçalves no blog Reação Adventista, por texto, ou o Thiago Arraes, ou o Felipe Valente, né? Essa galera aí, essa galera mais progressista, né? Então tem tanto os tradicionalistas quanto os progressistas, enfim, de todos os lados. Se eu achar e tiver tempo e achar que eu tenho que rebater, eu vou rebater, eu vou criticar, entende? É isso. É isso que eu faço no meu canal. Entendeu? O canal se chama Intelectos, não é à toa. Tá? Eu trago as pessoas para pensar. E quando a gente traz as pessoas para pensar, às vezes a gente vai ter que criticar. Não é verdade? Criticar negativamente. Né? Então, assim, para finalizar, esses dois tipos de comentários, eles me causaram uma sensação ruim, né? Porque eles mostram alguns traços do que eu chamo de um adventismo de açúcar. O que é um adventismo de açúcar? Né?
É aquele adventismo que se você jogar água, ele amolece e desaparece, despedaça. Se você jogar no chão, ele quebra, entendeu? É um adventismo de açúcar. É um adventismo que não aguenta nada. Ou seja, é um adventismo que não aguenta críticas. Não aguenta críticas ao adventismo, não aguenta críticas a adventistas. Não aguenta. Não lida bem com isso, né? Como que lida? Como que reage? Chamando a pessoa que critica de desonesto, de imbecil, de tolo, de anticristo, de não sei lá o que, né? Só tem essas opções, né, de burro, né? E no caso, né, quando a gente critica alguém de dentro, um pregador de dentro, né, dizendo que você está fazendo o trabalho do diabo, que você é desonesto, que você é isso e aquilo, não sei o que lá, dizendo, enfim, por aí vai. Porque não, você não pode de forma alguma fazer uma crítica a um pregador adventista, a uma pessoa adventista. Olha, fogo amigo. Gente, então assim, isso é um adventismo de açúcar. É como se o adventismo fosse quebrar, fosse ser destruído, desaparecer, se a gente fizesse uma crítica pontual. Eu não acho que eu sou perfeito na minha forma de expressão, nem no meu conteúdo, tá? Então eu não tô aqui me arrogando a alguém que nunca falha. Com certeza tem coisas que eu já falei nos meus vídeos que não foram ditas da melhor maneira possível. Às vezes eu até recebo comentários nesse sentido, dizendo assim, olha Davi, isso aqui deu uma impressão errada e tal, ok? E às vezes pode acontecer de eu resistir, de eu dizer, mas eu quis dizer isso e aquilo, eu acho que eu fui claro e por aí vai. Acontece, eu não sou perfeito e eu cometo erros. Então meu ponto não é esse. Meu ponto é, sim, a gente precisa exigir bastante de comunicadores e quanto mais famosos esses comunicadores são, mais a gente tem que exigir. Uma comunicação muito boa, quase perfeita, né? Quando essas pessoas erram, não é o fim do mundo, mas elas precisam ser repreendidas e corrigidas, e eu também. Então se tem alguma coisa que eu falo e aí você acha, poxa, acho que você não se expressou de uma melhor maneira, você pode me falar, né? Um dos motivos pelos quais eu estou gravando esse vídeo é justamente porque eu acho que ainda dá para eu explicar as coisas de uma maneira melhor do que eu expliquei no vídeo anterior. E é por isso que eu estou gravando esse vídeo, é por isso que eu estou gastando tempo falando coisas que eu já falei no vídeo anterior, mas de uma maneira mais detalhada, ok? Então não é arrogância de minha parte, eu só acho que sim, nós comunicadores temos uma missão, e ela é difícil, e nós precisamos ser cobrados, tá? E os críticos, meus amigos, os críticos eles não costumam ter piedade, tá? Tanto os desonestos quanto aqueles que estão enganados. Eu só acham que o que eles estão pensando está correto e não está. Entendeu? Então, por isso, nós precisamos ter uma capacidade comunicativa muito boa. Nós precisamos nos preocupar tanto com o nosso conteúdo, que ele seja verdadeiro, né? Quanto com a forma de passar esse conteúdo, que seja da forma mais adequada quanto possível, ok? Muito bem, eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado esse episódio, fique com Deus e até o nosso próximo encontro.